Boa noite, igreja. Que boa noite bonito, né? Normalmente a gente ouve um boa noite meio borocochô, a gente pede para dar boa noite de novo, mas nem foi necessário. A igreja está feliz nessa noite? Nós estamos muito felizes. Eu estou muito feliz de retornar a essa igreja. Não sei se alguém vai lembrar, mas eu estive aqui no mês de janeiro, se não me engano, né, pastor? Eu acho que foi isso. E eu, na ocasião, pude estar ministrando tanto na parte da manhã quanto na parte da noite. Compartilhei um pouco sobre o projeto missionário que nós lideramos, coordenamos lá no sertão de Pernambuco. E eu já quero aqui agradecer a Deus pela vida dessa igreja, porque abriu as portas para ouvir sobre esse projeto e desde então essa igreja é uma parceira desse projeto. Nós voltamos para o sertão, continuamos as nossas obras, inauguramos o Centro Comunitário Florescer, que está de pé e funcionando porque essa igreja tem visão missionária. Aplauda ao Senhor por isso, então. Eu louvo a Deus por poder retornar agora, alguns meses depois. O Senhor nos deu a direção, a minha família, para estarmos agora em Vitória, somando com a primeira igreja batista em Jardim Camburi. E ali a minha esposa está liderando a área de ensino e eu a área de juventude e de missões. E não demorou muito tempo para eu trazer um pouquinho da nossa juventude aqui para Miraí, para conhecer essa igreja, para conhecer o trabalho que essa igreja tem realizado. E numa conversa ali com o Estevão, a gente trocou uma ideia e conseguimos conciliar os propósitos, né? Nós, como igreja, de nos envolvermos ainda mais com missões, a igreja, juntamente com o Instituto aqui, de realizar uma colônia de férias para as crianças, e por que não juntarmos forças, né? Unirmos o nosso coração, as nossas forças, os nossos braços. Então veio eu e mais um grupo de 17 adolescentes e jovens. Eu queria que eles se colocassem todos de pé, todos que vieram de Vitória, no Espírito Santo. A igreja vai aplaudir essa turma linda. Virem para trás, dá um tchau para a igreja, pessoal. Isso. Essa galera esteve aqui trabalhando, né? Podem sentar. Por cerca de 3 dias aí, estamos encerrando hoje as nossas atividades, já com muita saudade, é ou não é, pessoal? Já com muita saudade da cidade, da igreja, dos irmãos, das crianças, de tudo aquilo que nós vivemos nesses dias, mas eu creio que foi a nossa primeira de muitas outras visitas a Miraí. Amém? Essa igreja vai continuar com as portas abertas para nós, sim ou não? Não sei se a gente fez muita bagunça, né? Se fizemos, nos perdoa. A criança, não. Nós estamos muito felizes, irmãos, por ver aquilo que Deus fez nesses dias, sobre a vida de cada uma das crianças que estiveram aqui na colônia de férias. Elas brincaram, elas se divertiram, mas, acima de tudo, elas ouviram a palavra do Senhor. Palavra que transforma, palavra que restaura, palavra que elas jamais vão se esquecer. Palavra que elas vão levar para as suas casas, sementes que vão ser regadas pelo próprio Deus e que vão germinar e que vão dar muito fruto para a glória do Senhor. Amém, queridos? Nós estamos vivendo a missão e esse é o tema da nossa mensagem de hoje, vivendo a missão, porque eu quero dizer para o pessoal de Vitória, a nossa missão não acaba aqui, porque missão não tem a ver com viagem missionária, missão não é um evento, missão é um estilo de vida, e essa igreja sabe disso muito bem. E hoje nós estamos todos aqui como missionários, amém, igreja? Todos nós estamos aqui como servos comissionados pelo Senhor, pessoas que um dia ouviram a voz do Senhor Jesus, que disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é a razão de ser da igreja, essa é a razão de ser da igreja, cumprir a missão, cumprir o grande mandamento, o grande chamado, a grande comissão de levar o amor e a graça do Senhor aqui e até os confins da terra. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 10, nós vamos ler dos versos 1 a 20, e esse texto ele é um texto que traz para nós muitos ensinamentos, porque são palavras do próprio Jesus quando ele envia os seus discípulos. E assim como aqueles discípulos foram enviados, nós, dia após dia, estamos sendo também enviados pelo Senhor
nas nossas casas, nas nossas famílias, nas nossas ruas, entre os nossos amigos, por onde o Senhor nos permite passar. Amém? Então, para você gravar muito bem, o tema da nossa mensagem é Vivendo a Missão. Vamos repetir? Vivendo a Missão. Muito bem. Lucas 10, a partir do verso 1, a gente vai ler de pouquinho em pouquinho, pode ser? Porque para cada grupo de versículos aqui, eu quero trazer uma lição para nós muito breve nessa noite. Vamos começar pelo versículo 1. Depois disso, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou adiante, 2 a 2, às cidades e aos lugares que ele planejava visitar. Essas foram as suas instruções. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Amém? Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que quer viver em missão, a missão se faz em comunhão. Vamos dizer isso? A missão se faz em comunhão. Jesus aqui, ele envia 72 discípulos às cidades, aos lugares que ele planejava visitar. E no meio daquele grande grupo de 72, Jesus divide eles em dupla, vão de 2 em 2. Aqui Jesus está dando para nós um princípio, o princípio de que a missão não se faz sozinho. Quando você pensa em fazer missões, quando você pensa em cumprir a grande comissão do Senhor, quando você pensa em evangelizar, quando você pensa em obedecer a Cristo nessa direção, é importante que você saiba que essa missão não é feita sozinho. Você não tem como fazer uma carreira solo missionária, porque missões se faz em comunhão. Olha que coisa linda nós vivemos nesses dias, uma igreja lá de Vitória se unindo a uma igreja em Miraí, trabalhando para que o reino de Deus cresça no meio das nossas crianças. Olha que trabalho maravilhoso poder juntar as equipes. Quando nós fomos essa semana fazer visitas aqui na cidade, nos reunimos em grupos, fomos separando grupos para que cada grupo pudesse ir na casa de pessoas aqui da sua região para visitá-los. Grupos, comunhão, não se faz sozinho, irmão. É por isso que o Senhor nos chama para sermos igreja, não só para desfrutarmos de uma comunhão que nos traz alegria, de uma comunhão que nos traz consolo. Tudo isso é muito importante, necessário, faz parte da vida da igreja, mas o Senhor também nos colocou aqui juntos para que possamos trabalhar para o Senhor. Nós somos um corpo, e quando estamos juntos, nós somamos forças, nós unimos os nossos dons. Olha para quem está do seu lado de você, veja se é uma pessoa igual a você. Não é. Agora olha para o outro lado, para trás. Tem alguém igualzinho a você aqui? Não, porque nós somos diferentes. E as nossas diferenças precisam nos afastar uns dos outros, sim ou não? Não, as nossas diferenças nos completam. O que eu não tenho, o outro tem. Naquilo que eu não sou bom, o outro é bom. Ninguém é autossuficiente. Ninguém faz nada sozinho. Para que a missão de Cristo seja completa nesta terra, nós vamos precisar nos unir. Nós vamos precisar somar forças. Nós vamos precisar olhar para o outro, não com um olhar de competitividade, mas com um olhar agregador. Meu irmão, que bom o que você pode trazer para somar com a gente, que bom que você é diferente de mim, nós somos diferentes. E essa diferença foi o Senhor que implantou em nós, para que a multiforme graça de Deus se manifeste entre nós, nas nossas diferenças, nos nossos dons que são derramados para a edificação da igreja, para a edificação do corpo. Irmão, se junte com quem está perto de você. Irmão, se junte com as pessoas que são diferentes de você, mas não faça a missão sozinho. Entenda que o Senhor nos colocou como uma família, que o Senhor nos dividiu em grupos, em pequenos grupos, em igrejas, não importa, mas nós somos um só. Nós somos um só exército. Nós trabalhamos sob o comando de um só general, que é Cristo Jesus. Nós estamos trabalhando para que o reino dele cresça e avance. Aleluia, igreja. Mas ele continua aqui no versículo 2, dizendo:
que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Porque, irmãos, sabe o que vai acontecer quando a gente começar a se unir para trabalhar para Jesus? A gente vai perceber que ainda assim, nós somos insuficientes. É só a gente começar a juntar forças, é só a gente começar a se juntar para trabalhar, ainda que sejamos numerosos, ainda que sejamos múltiplos nos nossos dons e talentos, quando você enxergar a demanda da missão, você vai perceber, puxa vida, tinha que ter mais gente aqui. Puxa vida, ainda somos poucos. Porque foi a mesma constatação que aqueles discípulos tiveram e que Jesus mostrou para eles. A seara é grande. Ainda que vocês sejam 72, ainda que vocês se juntem em dupla, ainda que vocês vão e façam prodígios e milagres, vocês vão perceber que a seara é muito grande, que são poucos os trabalhadores. Nós tivemos um número aqui tão expressivo de crianças, mas é só a gente caminhar um pouquinho mais nessas ruas que a gente vai perceber que tem muito mais do lado de fora. Tem muito trabalho para ser feito. Tem muita gente para a gente alcançar. Por isso precisamos nos unir ainda mais. E quando percebermos que somos insuficientes, quando percebermos que está faltando ainda alguma coisa, o que o Deus da seara nos convida a fazer? Orem ao Senhor da seara da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para o seu campo. A gente pode gastar 30 segundinhos agora, fechando os olhos e pedindo, Senhor, envia mais trabalhadores. Envia mais, Senhor. Envia mais intercessores, envia mais trabalhadores, envia mais ofertantes, envia mais pessoas, mais voluntários para o ministério de crianças, para o ministério de jovens, para o ministério de mulheres, para o ministério de homens, para o ministério de recepção, para o ministério de comunicação, de mídia. Senhor, envie mais pessoas para a cozinha, envie mais pessoas para trabalhar lá na obra da casa do oleiro, envie mais discipuladores, envie mais evangelistas. Senhor, aqui em Miraí a seara é grande, são poucos os trabalhadores. Envia, Senhor. Quem sabe hoje você está orando, mas Deus está chamando você para se levantar desse lugar e para se colocar. Eu quero ser mais um trabalhador. Eu quero ser mais um para arregaçar as mangas, para trabalhar, para me unir a esse pastor, a essa liderança, a essa igreja e fazer mais do que eu tenho feito, porque eu entendo que a seara é grande e eu quero me unir, eu quero trabalhar para Jesus. Amém? Vamos continuar lendo o versículo 3. Agora vão e lembrem-se de que eu os envio como cordeiros no meio de lobos. Não levem dinheiro algum, nem bolsa de viagem, nem um par de sandálias extras. E não se detenham para cumprimentar ninguém pelo caminho. Queridos, primeiro disse que missão se faz em comunhão. Em segundo lugar, eu não sei se está sendo projetado, está? Não, né? Deu problema. Em segundo lugar, missão se faz em dependência do Senhor. Vamos falar isso? Missão se faz em dependência do Senhor. Olha o que Jesus está dizendo para eles. Não levem dinheiro, não levem bolsa, não levem um par de sandálias. E olha, Jesus está falando, desapega. Não leva nada. Fazer missão, queridos, é realmente confiar que o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades. Para cumprir a missão do Senhor, muitas vezes eu vou precisar deixar para trás as minhas seguranças, as minhas garantias. Muitas vezes o Senhor vai nos levar a abrir mão de coisas, a realmente estar numa condição de apenas depender e confiar do Senhor. Da última vez que eu estive aqui, eu compartilhei um pouquinho da minha experiência de deixar o Rio, de embarcar com a minha família para o sertão, eu, minha esposa, minhas 3 filhas, vender as minhas propriedades, vender as minhas coisas, me desapegar daquilo que era tão importante, não apenas na questão material, em questões relacionais, queridos. A gente precisa entender que para cumprir a missão, nós precisamos nos posicionar neste mundo como peregrinos, como forasteiros. Tem gente que carrega uma bagagem desse tamanho na vida,
de apegos, de coisas que vão sendo acumuladas ano após ano, e a sua vida vai se tornando tão pesada, a sua logística ela é tão pesada, que você não consegue obedecer aos propósitos que Deus tem para você hoje. Quem sabe hoje Deus está te convidando a aliviar a sua bagagem, colocar algumas coisas para fora. Quem já fez faxina em casa? Levanta a mão aí. Quem já teve aquela experiência de arrumar um armário, de ter que doar algumas coisas? Queridos, crente não pode ser acumulador. Já viu aqueles programas que mostram pessoas acumuladoras? Que guardam tudo? Esses programas mostram pessoas guardando objetos, coisas, mas tem gente que na vida vai acumulando também. Vai acumulando sentimentos, vai acumulando culpa, vai acumulando, emoções, e aquilo ali vai tornando ela pesada. E quando Jesus aparece com um desafio, ela não consegue. Por quê? Porque ela está pesada. Queridos, vamos aliviar nossa bagagem nessa noite. Vamos jogar algumas coisas fora. Coisas que nós não precisamos carregar dentro de nós. Coisas que a gente precisa deixar no meio do caminho. Vamos entender que aquilo que Deus nos deu, Ele nos deu para que sejamos mordomos, mas se Ele quiser tirar, Ele pode tirar, querido? Ele pode tirar? Você tem alguma coisa que é mais preciosa do que Cristo na sua vida? Cristo precisa ser suficiente para nós. Hoje você tem uma casa legal, quem sabe você tem um carro, uma bicicleta que seja. Hoje você tem a sua roupa, você tem um sapato, você tem alguma coisa muito legal, mas se Jesus te pedir, se Jesus te pedir isso, se Ele pedir isso, você é capaz de entregar? Você é capaz de devolver a Ele? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque desse mundo não vamos levar absolutamente nada. Porque Cristo precisa ser suficiente para nós. E viver em missão é constantemente ser testado nisso. Porque nós somos pessoas que confiam, muitas vezes, em carros e cavalos. Mas nós precisamos aprender a fazer menção do nome do Senhor. Às vezes nós vamos para a missão, mas levamos para a missão nossos métodos, nossos conhecimentos, nossas experiências, nossos recursos. E sabe o que muitas vezes isso vale no campo? Nada. Aqui Jesus está dizendo, olha, não levem nada. Simplesmente confiem que eu vou prover todas as coisas. Ele provê aquilo que a gente precisa de material. Ele provê aquilo que precisamos nas nossas necessidades emocionais. Ele provê aquilo que precisamos nas nossas necessidades espirituais. A gente teve conversa com alguns dos nossos jovens, ainda lá em Vitória, a respeito de abordagem, do que a gente vai falar, não sei o que eu posso levar de palavras e tudo. E a gente precisa mesmo estar preparado, munido da palavra de Deus. Agora, eu preciso também entender que fazer missão é caminhar na dependência, é crer que o Espírito Santo vai colocar as palavras na minha boca. É crer que em cada abordagem, em cada lugar, para cada realidade, o Senhor vai derramar o seu maná, a sua porção. E eu preciso aprender a confiar no Senhor. Eu preciso aprender a depender do Senhor. Aquilo que Ele fez para mim ontem não serve hoje. Hoje Ele vai derramar o que eu preciso hoje. E eu preciso aprender a viver um dia de cada vez. Amém, queridos? E aí a gente continua no versículo 5. Quando entrarem numa casa, digam primeiro que a paz de Deus esteja nessa casa. Se os que vivem ali forem gente de paz, a bênção permanecerá. Se não forem, a bênção voltará a vocês. Permaneçam naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois quem trabalha merece seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ela os receber bem, comam o que lhe oferecerem, curem os enfermos e digam-lhe, agora o reino de Deus chegou até vocês. Até aqui. Em terceiro lugar, missão se faz levando paz e cura. Vamos falar isso? Missão se faz levando paz e cura. Jesus começa dizendo aqui, quando você entrar na casa de alguém, diga primeiro que a paz de Deus esteja nessa casa. Queridos, você é um
alguém que carrega, alguém que transporta a paz do Senhor por onde você passa, sim ou não? Quando você entra num lugar, você é aquela pessoa que é instrumento de Deus para mudar a realidade de um ambiente. Fazer missão, gente, é muito mais do que participar de uma viagem, é muito mais do que um evento, é um estilo de vida. Um missionário, aonde ele entra, ele traz a paz de Cristo para aquele ambiente. Queridos, Deus está nos enviando, como ele falou aqui, no meio de lobos. Jesus está nos enviando constantemente a um mundo que jaz no maligno. A sociedade está sem paz, a sociedade está agitada, a sociedade não tem esperança, a sociedade está em guerra, a sociedade está agitada, tribulada no seu coração, na sua alma, na sua mente. Nós convivemos com pessoas assim, com ansiedade, com depressão, angustiadas, vingativas, com sentimentos tóxicos. Queridos, é para essas pessoas que Deus quer nos levantar. E é no meio dessas pessoas que nós precisamos estar, porque nós somos aqueles que carregam a paz que excede todo entendimento. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá. O significado de paz para este mundo é uma casa na praia, é dinheiro na conta, é saúde perfeita, é um corpo, joia. Mas nós entendemos que a paz que Cristo tem para nos dar, ela independe das circunstâncias. A paz que nós experimentamos é uma paz que enfrentamos no meio do luto. É uma paz que enfrentamos quando um ente querido está hospitalizado. É uma paz que sentimos quando perdemos alguém que amamos. É uma paz que sentimos em meio à dor física. É uma paz que sentimos quando somos demitidos do trabalho. É uma paz que sentimos quando olhamos para a nossa conta bancária e a conta não fecha. É uma paz que sentimos quando somos feridos nos nossos relacionamentos. Eu vos dou uma paz que o mundo não dá. Independe de onde você está, independe das circunstâncias que estão ao redor da sua vida. Quem aqui já experimentou dessa paz? Levanta a sua mão e glorifique ao Senhor, porque Ele derramou essa paz sobre você. Agora, você precisa agora ser alguém que transborda dessa paz. Não podemos guardá-la somente para nós. Jesus está dizendo, olha, vocês vão entrar em determinadas casas, em determinados ambientes, e vocês serão esses que vão levar a paz. Jesus está falando de hospitalidade. Jesus está falando que nós vamos entrar em lugares, seremos recebidos e ali vamos testemunhar e compartilhar dessa paz. Instrumentos de Deus para mudar atmosferas pesadas, atmosferas, realidades, trazendo a paz. Jesus aqui também está falando que vamos ser recebidos. Vamos ser acolhidos. E quando formos acolhidos, precisamos também saber receber. Missionário não é apenas aquele que cuida, mas aquele também que sabe ser cuidado. Você sabe ser cuidado, meu irmão? Você sabe receber ajuda? Você sabe receber um apoio? Isso fere muitas vezes nosso orgulho. A gente é muito bom em ajudar, mas orgulhoso para ser ajudado. Como eu fui tratado no sertão? Porque todo dia eu tinha que pedir dinheiro. Isso é tratamento de Deus para nós. Deus nos colocar numa posição de vulnerabilidade, de depender do outro. Isso não é motivo de vergonha, não. Porque precisamos entender que na vida é assim. Um dia nós ajudamos, no outro dia precisamos ser ajudados, precisamos uns dos outros. E quantas vezes Deus vai te colocar numa situação de precisar de alguém, de precisar ser ajudado, de precisar de uma hospitalidade, justamente para tratar o teu coração. Quem sabe um coração orgulhoso, quem sabe um coração prepotente, quem sabe um coração que lá dentro diz, eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente. Ora, veja só se alguém vai me ajudar. Ora, veja só se eu preciso
correr atrás de ajuda. Sim, irmão, Deus vai muitas vezes nos colocar em posições que vamos precisar dessa hospitalidade, desse cuidado, para entendermos o que é o verdadeiro evangelho. Ele fala aqui, ó, o que te oferecerem, você aceita. O que te derem de comer e beber, você vai comer, vai beber. Eu lembro que o Estevão me escreveu, olha, Tiago, o pessoal aí come caldo, que a gente vai preparar. Eu falei, Estevão, não importa, faz o caldo e o pessoal vai comer. Não é? Porque missionário tem que escolher cardápio, não, irmãos. O que der, a gente vai comer. É bíblico, está na palavra. O que te oferecerem, você vai lá comer. Eu sei que a igreja quer fazer o melhor, essa igreja carinhosa, né? Hospitaleira. Mas nem sempre vai ser assim. E a gente precisa estar preparado. Daqui a gente não tem o que reclamar. Mas se a gente continuar trilhando a jornada da missão, nós vamos comer coisas que a gente nunca comeu, dormir em lugares que a gente jamais dormiria. E a gente precisa saber viver e entender que missão é isso. Missão não é turismo. Missão não é passeio. Missão é missão. Louvado seja Deus porque essa igreja trata missionários com excelência. E nós queremos dizer muito obrigado a vocês por isso. Mas se a gente esbarrar na nossa jornada em lugares que não têm a mesma visão, serviremos com o mesmo amor. E obedeceremos à palavra do Senhor. Missão se faz levando paz, mas missão também se faz levando cura. Ele diz aqui no versículo 9, curem os enfermos. E digam-lhes, agora o reino de Deus chegou até vocês. O Senhor nos envia para sermos instrumentos de paz, mas também instrumentos de cura. Existem muitos doentes hoje ao nosso redor. Doentes físicos, doentes emocionais, doentes existenciais, doentes na sua alma. Queridos, e o Senhor deu para essa igreja, para nós, para o seu povo, autoridade para orar pelos enfermos. E eu sei que essa é uma autoridade que muitas vezes nós não tomamos posse, mas o Senhor está nos ensinando na sua palavra que podemos orar pelos enfermos. O que Ele vai fazer não importa, o Senhor nos chama a orar pelos enfermos dessa geração, a ministrarmos cura sobre aqueles que estão debaixo de enfermidades. Porque Ele levou sobre si nossas dores, nossos pecados, nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós precisamos aprender a tomar posse, não apenas do dipirona, da novalgina, né? do paracetamol, ou do que quer que seja, mas antes de qualquer outra coisa, tomar posse do nome poderoso de Jesus. O nome capaz de curar. Nós precisamos nos aprofundar em fé, independentemente da enfermidade, da doença, da realidade, saber que nós servimos ao Jeová Rafá, aquele que cura, aquele que pode curar. Se Ele vai curar, se Ele tem propósito de cura ou não, isso cabe a Ele, mas Ele nos convida a orar pelos enfermos, a crer, a confiar que Ele é poderoso para fazer. Ele nos convida a manifestar o poder de Deus através de sinais e maravilhas. E Ele prometeu que aqueles que estiverem caminhando em missão vão ver. E esses sinais vão lhes acompanhar. Sinais de cura, sinais de maravilhas. Você está pronto, meu irmão, para se levantar em missão e ver o Senhor fazendo isso? Não através do pastor, do bispo, daquele ou daquela que você vê na TV, mas através da sua vida. Você está pronto? Se está, diga amém. Diga, eu tomo posse, Senhor. Eu quero me aprofundar, eu quero mergulhar, eu quero viver a realidade da palavra de Deus, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que fez no passado é o Deus que faz no presente. E Jesus falou que obras maiores nós iríamos fazer. Que o Senhor aumente a nossa fé, a nossa confiança, a nossa dependência dEle, para impormos as mãos sobre os doentes, para manifestarmos o reino de Deus através de oração e vermos pessoas atribuladas recebendo a paz de Cristo, e vermos pessoas enfermas sendo curadas, casamentos curados, relacionamentos curados, corações curados, em nome de Jesus. Caminhando para o fim, quarto lugar, versículo 10, vamos continuar lendo, diz assim: mas
Se uma cidade se recusar a recebê-los, saiam pelas ruas e digam: limpamos de nossos pés até o pó dessa cidade em sinal de reprovação. E saibam disso, o reino de Deus chegou. Eu lhes garanto que no dia do juízo até Sodoma será tratada com menos rigor que aquela cidade. Que aflição as espera, Corazim e Betsaida. Porque se nas cidades de Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que realizei em vocês, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso, vestindo panos de saco e jogando cinzas sobre a cabeça. Eu lhes digo que no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratadas com menos rigor que vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, descerá até o lugar dos mortos. Então ele disse aos discípulos: quem aceita a sua mensagem, também me aceita. E quem os rejeita, também me rejeita. E quem me rejeita, também rejeita aquele que me enviou. Uau! Missão se faz compreendendo a rejeição. Nem tudo são flores, tá bom, galera? Nem tudo são flores, igreja. Quando nos levantamos para cumprir a missão, nós precisamos entender que há lugares, há pessoas, há realidades que não receberão os discípulos de Jesus. Por mais que entendamos que a nossa mensagem é uma mensagem de vida, por mais que a gente se aproxime muitas vezes de pessoas, de realidades com a melhor das intenções, você que é um discípulo de Cristo, você que é um missionário, precisa ter maturidade para entender que a rejeição faz parte da vida de um missionário. Jesus aqui, ele começa a citar cidades que testemunharam dos milagres de Jesus. Cidades que não ouviram falar dos milagres, eles viram os milagres. E ainda assim, não se arrependeram de seus pecados. Corações endurecidos para o agir de Deus nesse tempo, corações endurecidos para a mensagem do Evangelho, corações endurecidos, fechados para a igreja. Você conhece gente que odeia a igreja? Corações endurecidos, gente que não quer nem ouvir falar do que você tem para falar, gente que jamais abriria a porta da sua casa para você entrar e falar qualquer coisa que você sabe da Bíblia, gente que vai te rejeitar e rejeitar a mensagem que você carrega. Mas aqui Jesus encoraja que nós não deixemos de proclamar. E ele continua falando aqui sobre essas cidades, que o rigor para cidades que se recusam a ouvir essa mensagem, talvez o Senhor aplicará um rigor ainda mais rígido do que cidades do passado, completamente tomadas pelo pecado. Ele vai dizer aqui, olha o que ele diz, olha, Sodoma, o que ele fala aqui? No versículo... Deixa eu tentar achar. 12. Eu lhes garanto que no dia do juízo até Sodoma será tratada com menos rigor do que aquela cidade. Ele compara a gravidade da rejeição ao Evangelho aos seríssimos pecados de cidades como Sodoma, dizendo que a rejeição é mais séria do que o próprio pecado, como por exemplo de Sodoma. Irmãos, nós vivemos num tempo que nós não queremos ser rejeitados. Nós vivemos no tempo que a rede social gera no nosso coração uma expectativa de constante like, curtida, aprovação. Não é isso? A gente quer o tempo todo um comentário, um elogio, uma recompensa por aquilo que a gente faz. Se você posta uma foto, você posta um story, começa a pessoa a não curtir, você acha que flopou, tem gente que até apaga. Eu não quero ficar ali rejeitado naquela foto, naquela postagem, o que aconteceu?
A gente vive num tempo que a gente quer realmente tapinha nas costas, a gente quer aprovação, e isso é uma dificuldade para quem está em missão, porque a missão não é feita de elogios, de tapinha nas costas, de palavras de afirmação o tempo todo, muito pelo contrário. Se a sua régua de medição para a tua missão estiver na aceitação desse mundo, vai haver momentos que você vai pensar que o problema está em você, porque pessoas vão te rejeitar. Pessoas vão rejeitar o que você tem para dizer. Mas Jesus nos encoraja a continuarmos pregando e avançando. Porque a mensagem que nós carregamos é uma mensagem divina. Quem rejeita a nossa mensagem não rejeita a nós, mas rejeita antes de tudo ao próprio Deus. Não se sinta rejeitado, porque não é você que eles estão rejeitando, mas estão rejeitando ao Filho de Deus e àquele que o enviou. Não se sinta por baixo, tão por baixo. Se lembre que o próprio Cristo, ele foi rejeitado, ele foi negado, ele foi abandonado, ele foi cuspido, ele foi crucificado. Nós seguimos a um Cristo que foi rejeitado, que foi expelido por este mundo. Veio para aqueles que eram seus, mas os seus o rejeitaram. O que nós estamos esperando desse mundo? O que você está esperando receber nessa sociedade, nessa cultura caída? Aplauso, reconhecimento desse povo? Pois eu sou muito mais da linha do pensamento que se você está sendo aceito por este mundo, o problema está em você. Porque quanto mais você entende do Evangelho e vive esse Evangelho, mais problemas você vai ter lá fora. Mais problemas você vai ter no seu trabalho, até mesmo no seio da sua família, mais perseguição, mais rejeição, porque nós estamos plantados em um mundo que rejeitou o nosso Cristo. Mas nós cremos na graça de Deus, que atua através de nós, e num poder que continua se movendo para quebrantar corações, no meio de tantos que estão com corações endurecidos, o Espírito Santo está tocando e salvando a muitos, e é por isso que a gente não desiste. Nós não desistimos, irmãos, não é porque nós recebemos algum tipo de recompensa desse mundo. Nós não desistimos porque nós obedecemos ao Senhor, porque nós o amamos, porque o papel da conversão pertence ao Espírito Santo. O papel da igreja é a proclamação do Evangelho. Você não converte ninguém. Diga para quem está do seu lado, você não converte ninguém. Fala para ele, seu papel é pregar. E ponto. Deu para entender, irmão? Se vão se converter ou não, você deixa isso na conta do Senhor. Se vão aceitar ou não, você deixa isso na conta do Senhor. Se vão aceitar, se vão rejeitar, se vão te cuspir, se vão aceitar, se vão vir para essa igreja, se vão se batizar, se no final vai para o céu, vai para o inferno, não é mais responsabilidade sua. O que você tem que fazer? Proclamar, pregar, orar, interceder, não desistir, como um bom evangelista, amém, igreja? Agora, o que o Senhor vai fazer naquela vida é obra do Espírito Santo. É obra do Espírito Santo. Então, seja fiel, semeie nos corações, faça o que foi confiado a você fazer. E se você se sentir um pouco perseguido, rejeitado, lembra de Jesus. E lembra do que ele falou lá em Mateus 5. Bem-aventurados são os perseguidos. Bem-aventurados serão vocês quando os caluniarem, os perseguirem por causa do Evangelho. Bem-aventurado é feliz. Sinta-se feliz. A coisa está apertando para o seu lado, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua família, depois que você aceitou a Cristo, depois que você decidiu tomar uma postura diante dele, a coisa está difícil. Fica feliz, meu irmão, você está no caminho certo. Existe um galardão, existe uma glória aguardada para aqueles que vão ser fiéis ao Senhor até a morte. E agora o último ponto. Nós vamos ler do 17 ao 20. Quem está comigo, diga amém. Quando os 72 discípulos voltaram, relataram com alegria: Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade.
Então ele lhes disse: vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Mas não se alegrem porque os espíritos imundos lhe obedecem. Alegrem-se porque seus nomes estão registrados nos céus. Os discípulos estavam aqui pulando de alegria. Por quê? Porque os demônios estavam lhe obedecendo. Eles estavam usando do poder, da autoridade espiritual que Jesus havia lhes dado. Jesus funciona mesmo, né? A gente usa teu nome e eles saem correndo. Funciona, Jesus, a gente está muito feliz com isso. Jesus, ele confirma, sim, olha, eu dei a vocês a autoridade para isso. Mas Jesus faz uma pequena correção ali, ele fala, olha, a alegria de vocês, a expectativa de vocês não tem que estar aí. Porque, em último lugar, missão se faz em gratidão ao que Cristo fez por nós. Vamos terminar dizendo juntos? Missão se faz em gratidão ao que Cristo fez por nós. Jesus está dizendo, olha, não fiquem empolgadinhos aí porque os demônios estão obedecendo vocês, não. A alegria de vocês não tem que estar aí, não. A alegria de vocês tem que estar que o seu nome está escrito nos céus. Vocês foram salvos pela graça. Vocês foram redimidos pelo amor, pela misericórdia do Pai, manifestada através do Filho. Vocês foram alcançados pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Se tem algo que precisa alegrar o missionário, motivar o missionário, é o fato de que eles têm o seu nome escrito no livro da vida. É o fato de que o amor e a graça do Senhor alcançou o seu coração. Querido, isso motiva o seu coração todo dia, levantar, acordar. É isso, meu irmão. É isso, meu irmão. Porque tem dia que você vai acordar, o céu vai estar nublado. Porque tem dia que você vai acordar e a enfermidade vai bater na tua porta. Porque tem dia que as circunstâncias ao seu redor não vão favorecer você de se sentir feliz ou alegre com coisa alguma terrena. Mas Jesus está falando, olhe para aquilo que realmente precisa te dar alegria. Porque tudo aqui é passageiro, mas tem uma coisa que é imutável. A tua salvação em Cristo Jesus ninguém pode roubar. O teu nome está escrito lá. O teu nome está escrito no céu. É isso que motiva o missionário a avançar. É isso que dá alegria. É o fato de sermos gratos ao que Cristo fez por nós. Jovens, a nossa alegria não tem que estar nas manifestações espirituais que a gente experimenta no campo missionário. Uma hora elas vão acontecer, outra hora não vão. Uma hora a gente vai ver sinais e maravilhas e prodígios. Uau! Como os discípulos estavam vendo ali demônios sendo expulsos, obedecendo a autoridade do nome de Jesus, mas quem sabe vai ter momentos que você não vai ver nada que empolgue os seus olhos, que te trague essa empolgação externa. Manifestações espirituais, experiências sobrenaturais, não, elas não são o foco principal, elas não podem ocupar um grande espaço no nosso coração. Nós não fomos chamados para ser caçadores de demônios. Nós não fomos chamados para sermos pessoas megas espirituais. Nós não fomos chamados para o tempo todo ficar vendo anjos e demônios por aí. Não. O Senhor nos chama não para vivermos obcecados pelo mundo invisível, mas o Senhor nos chama a sermos missionários, discípulos, servos, maduros, enraizados na graça do Senhor, que confiam na salvação pela fé dada por Cristo Jesus pela sua graça. Esse é o maior combustível, essa é a maior motivação de um missionário, saber de onde ele veio, saber o que Jesus fez por ele e saber para onde ele vai. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Você tem essa convicção, meu irmão? Você tem essa certeza? Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. O Senhor está te convidando a viver a missão. Não participar de um evento missionário, mas a viver a missão. Feche os seus olhos no seu lugar.
Na verdade, eu quero te convidar a se colocar de pé. Chamar a banda aqui, da galera de Vitória, para me ajudar. Você pode levantar as suas mãos, querido irmão, querida irmã. Você pode abrir a sua boca em voz alta e dizer: Senhor, eis-me aqui. Vai dizendo aí palavras ao Senhor, como o Senhor enviou aqueles 72, como o Senhor enviou eles, como que enviando para lobos, o Senhor está nos enviando a este mundo. Como eu creio na vocação dessa igreja, como eu creio na vocação missionária dessa igreja, como eu creio que grandes coisas o Senhor já fez e ainda vai fazer. Feche os seus olhos então e diga: Senhor, eu quero ser parte disso. Senhor, continue fazendo dessa igreja uma igreja que vive a missão, Porque o Senhor está agindo, o Senhor está fazendo, o Senhor está trabalhando e Ele conta com você. O privilégio é nosso, meu irmão, sabia? Ele não precisa de nós. Deixa eu frustrar você que se acha muito importante. Ele não precisa de você. Ele não precisa do seu talento, ele não precisa do seu dinheiro, ele não precisa de nada que você tenha. Ele pode fazer tudo sozinho. Ele poderia fazer. Mas o nosso Deus é tão gracioso e Ele é tão relacional que Ele chama a gente para que possamos, como filhos, fazer parte da grande obra que Ele está fazendo. Eu gosto de usar a ilustração algumas vezes quando eu morava em casa, né? Eu ia lavar o carro e eu tenho três filhas pequenas, na época eu só tinha duas, e as duas queriam me ajudar a lavar o carro. E eu dava para elas o sabão, a esponja, a borracha, né? A mangueira com a água. E na verdade, as minhas filhas, elas mais faziam bagunça, me atrapalhavam do que me ajudavam lavando o carro. Mas eu fazia questão de ter elas ali comigo. Sabe por quê? Não pelo carro, pela companhia delas. Posso te falar, meu irmão? Deus não precisa de você para aquilo que Ele está fazendo, mas Ele quer a sua companhia. Ele quer a sua companhia. E sabe o que é o nosso trabalho? É comparado a uma criança tentando lavar um carro. Às vezes a gente se acha o tal. Às vezes a gente acha que está fazendo muito para Deus. Às vezes a gente acha que Deus precisa muito da gente. Acho que minhas filhas pensam isso, né? Meu pai, se a gente não estivesse aqui para ajudar ele, Deus deve olhar para a gente e falar: ai, meus filhos, como eu amo ver vocês aí tudo sujo de sabão, tentando fazer alguma coisa para o papai. Não é assim que usa a esponja, filho, mas tá tão lindo vendo você se dedicando. Você está gastando água à beça. Não precisava fazer isso, mas eu estou me deliciando de ver você se esforçando para ajudar o pai. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A gente gasta o que não devia gastar, a gente faz o que não devia fazer, a gente quase atrapalha. Mas Deus não desistiu de nós. Ele já podia ter desistido há muito tempo. Ele já podia ter desistido há milhares de anos atrás. Porque o ser humano, ele é tão complexo. Porque nós somos tão rebeldes. Porque nós somos tão arrogantes. Porque nós, como Israel do Senhor, nós somos tão oscilantes, mas graciosamente Ele não desistiu de nós. Se você entende isso, meu irmão, feche os seus olhos e agradeça ao Senhor, porque Ele continua contando conosco. Ele continua contando conosco, Ele continua colocando um balde na nossa mão, Ele continua colocando uma esponja na nossa mão, Ele continua nos chamando: vem meu filho, vem minha filha, vem lavar o carro comigo, vem me ajudar nessa missão, vem com o papai. Por que Ele faz isso? Porque Ele te ama. Porque Ele quer a sua companhia, porque Ele tem prazer em você, porque Ele tem prazer em dividir os sonhos e os planos dEle com você, comigo, com a igreja.
Ele nos ama de uma maneira incalculável, imensurável. Ele tem prazer em nós. Ele insiste em cada um de nós, porque Ele nos ama e Ele há de nos ajudar. E a nossa oração talvez hoje precise ser: Senhor, que a gente pelo menos não atrapalhe o que o Senhor já está fazendo. Que a gente pelo menos não atrapalhe a grande obra de salvação, de redenção, de reconciliação de todas as coisas, porque a gente já leu o Apocalipse, a gente sabe o final da história, né? Um dia todo olho verá, todo joelho irá se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Um dia todas as coisas serão reconciliadas em Cristo. Um dia haverá um novo céu, uma nova terra. Um dia não vai mais precisar ser feito missão, porque o Rei da Glória vai reinar sobre tudo e sobre todos. Você está com seus olhos fechados? Levanta a sua mão no seu lugar. Pai, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, reunidos na Tua casa. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigado porque estamos em missão. E que o Senhor nos ajude, Pai, como o Senhor instruiu os seus discípulos a entendermos que missão se faz em comunhão. Nos ajude, Senhor, a nos unirmos cada vez mais como igreja. Nos ajude a superarmos as nossas diferenças, as nossas imperfeições, para entendermos que juntos somos melhores, juntos somos mais fortes. Senhor, nos ensine a nos desapegarmos para dependermos somente do Senhor. Desapegarmos, Senhor, desapegarmos. Bolsas leves, bagagens leves, para obedecer ao Senhor, sabendo que o que precisamos, o Senhor vai suprir. Senhor, nos ensine a sermos agentes de paz e de cura por onde andarmos. Deus, nós ministramos sobre cada lar aqui em Miraí. Deus, lares que serão visitados pela Tua igreja e vão experimentar uma nova atmosfera, uma atmosfera de paz e de cura, porque os Teus filhos vão levar essa paz e essa cura por onde eles andarem. Senhor, nos ensine a lidar bem com a rejeição, Pai. Entendermos que esse mundo Te rejeitou e não vai ser diferente conosco, Senhor. Nos ensine a entendermos, ó Deus, que a justiça pertence ao Senhor. Cabe a nós continuar pregando o Evangelho. Pregando o Evangelho, Pai. E que vale a pena sofrer por amor ao Teu Evangelho. Bem-aventurados serão os perseguidos, ó Deus, como o Senhor foi perseguido também. E nos ajude, Senhor, a fazermos missão em gratidão por aquilo que o Senhor fez por nós. Olhando para a Tua tão grande salvação, para o nosso nome que está escrito nos céus. Usa as nossas vidas, Senhor. Levanta a sua mão e diga: usa a minha vida, Senhor. Usa as nossas vidas para que possamos viver a missão. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, na igreja, em casa, na escola, na faculdade, na família, por onde o Senhor nos enviar, que sejamos como flechas nas Tuas mãos, que sejamos como sal, que sejamos como a luz. Nos ajude, Senhor. Eu quero Te agradecer por essa semana que passamos juntos. Eu quero Te agradecer pelo privilégio de estar mais uma vez com essa amada igreja. E nós queremos Te rogar as Tuas bênçãos, ó Deus, sobre este lugar. Coisas que o Senhor já fez, queremos Te agradecer. Coisas que o Senhor ainda vai fazer, queremos Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda fará. Levanta sua mão no seu lugar e cante assim: por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer em Miraí, por Tuas promessas e tudo que és, eu quero Te agradecer com todo o meu ser. Mais uma vez, por tudo que tens feito,
por tudo, pela fé, Senhor. Grandes colheitas aqui nessa terra, grandes colheitas nessa cidade, em nome de Jesus. Te agradecer com todo o meu ser, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Acima de tudo, te agradecemos, Senhor, pela salvação. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Homens comigo, vai. Te agradeço, meu. Mulheres, te agradeço. Vamos dividir, gente, vai. Te agradeço, meu Senhor. Levante sua mão, cante bem alto para mirar e ouvir. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Mais uma vez, te agradeço. Mãos no alto. Te agradeço. Aleluia! Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus mais forte? Eu quero agradecer ao Senhor pela vida dessa equipe abençoada que veio nos servir, veio nos abençoar, veio ser boca de Deus para nossas vidas nesse tempo. Deus possa abençoar a vida de vocês. E, irmãos, nós tivemos uma experiência, eu contei para eles, uma experiência muito especial a respeito dessa colônia. Deus havia colocado um valor no meu coração para a gente. O Instituto está organizando e foi metade crianças da igreja e metade as crianças do Instituto. E o pastor Everton sentou comigo e apresentou quais seriam os gastos dessa colônia, né? Essa equipe que está vindo, irmãos, eles não vieram aqui para dar despesas. Eles pagaram a alimentação, pagaram a passagem, estão aqui proporcionando o serviço, o trabalho deles no reino de Deus e honrando as nossas vidas. Muito pelo contrário, eles estão provendo para nós, nos abençoando. E nós tivemos uma experiência, sentei com o pastor Everton para ver todos os gastos,
e eu defini um valor que a igreja iria abençoar, uma parte a igreja ia arcar, e a outra parte o instituto. E aí eu deixei definido com o pastor Éfito tal valor. Pastor, a igreja vai dar tanto para cobrir essas despesas, assim, assim, assado. E na terça-feira de manhã, estava começando, na segunda-feira de manhã, nós estávamos aqui na igreja, veio um rapaz ímpio, parou o carro ali na porta da igreja e chamou um que estava ali, e era o Silas na hora. Ele falou assim: vem cá, toma esse valor aqui em dinheiro, entrega o pastor dessa igreja e fala assim com ele, que esse valor não é nada perto do que essa igreja e o instituto está fazendo por Miraí. Deu na mão do Silas, o Silas virou as costas e nos entregou exatamente o valor que nós havíamos combinado de abençoar, irmãos. Exatamente. O que eu vejo? O que Deus está falando com a gente? Continue, que vocês estão no caminho certo. Deus está provendo, Deus está cuidando. E quando você cuida das crianças, você está fazendo aquilo que o Senhor nos mandou: apacenta os meus cordeiros. E nós, como igreja, como pastor aqui, eu louvo a Deus por essa equipe. E eu quero convidá-los aqui na frente. Nós vamos, como igreja, retribuir orando, abençoando a vida de vocês. Quero convidar a igreja a estender as mãos. Em nome de Jesus, nós vamos abençoar esses irmãos. Eles estão dormindo aqui na igreja, aqui em cima. Vieram para somar conosco. E louvado seja Deus. E hoje eu estava agradecendo a Deus, porque o plano de salvação foi ministrado aqui por teatro, irmãos. O plano da salvação foi apresentado por meio de um teatro, durante 3 dias. Como eu fui, como pastor, edificado, ministrado. Imagina o coração das crianças. E o pastor Estevão, ontem na hora de tomar banho, o Felipe disse assim, o Felipe tem 5 anos, eu quero ouvir o hino da colônia de férias. Aí a mãe dele não está vindo, não sabe, aí falou assim, é aquele, ele me amou primeiro. E a mãe dele pôs para ele ouvir enquanto ele tomava banho. O que é isso? Gerando no coração o reino de Deus. Amém? Que Deus retribua vocês. Nós, como igreja do Senhor, somos gratos por vocês aceitarem esse desafio e vir nos servir. E eu tenho certeza que aquele que vos chama é fiel. Estenda suas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor, ó Deus, pela vida dos seus servos, que ouviram a voz do Senhor, estão dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. E eles vieram para esse tempo, neste lugar. E a minha oração é de gratidão, Senhor, por ter guardado nas estradas, ter trazido debaixo da tua graça. E nós queremos agora, Senhor, liberar a palavra de vitória, de bênção sobre os teus filhos. Após o culto, eles estarão retornando. E a nossa oração é que a mão do Senhor continue conduzindo o motorista, este carro. Senhor, em nome de Jesus, livrando de todo mal, de tudo aquilo que não provém de Ti. Senhor, e que a graça do Senhor possa sustentar, Senhor, a vida desses missionários. Porque eu sei, Pai, que esse tempo aqui está gerando coisas novas para que eles vivam, Senhor, na cidade deles o tempo do Senhor. Algo precioso na tua presença. Nós como igreja declaramos as suas bênçãos, pedimos ao Senhor, ó Pai, que continue sustentando a vida de cada jovem, cada adolescente. Pai, o pastor Tiago com essa equipe, com essa igreja, abençoa o teu povo naquele lugar, e que eles possam ser, Pai, sal e luz para essa geração. Nós somos gratos a Ti e Te louvamos em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor na vida desses irmãos? Deus abençoe vocês. Muito obrigado em nome de Jesus. No final nós queremos dar um abraço em vocês e agradecer por tudo que vocês fizeram aqui esse tempo. Amém? Glória a Jesus. Irmãos, tem uma cantina ali abençoada. Levanta a mão quem vai na cantina. Levanta a mão agora quem vai pagar uma cantina para mim.
Qual que é a cantina hoje? Pão com churrasco, amém? Apenas R$10, vai lá na cantina, come aquele pãozinho com churrasco top. O de você está pago já, tá? Olha aqui. Vocês vieram nos servir, nos abençoar, proveu, aí a gente está provendo também. O de vocês está pago 2 vezes. Tá? Então, em nome de Jesus, vocês vão... E aí depois caça uma farmácia para tomar um sal de fruta para viajar. Amém? Faça assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês e com todo o povo espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz... Está encerrado. Deus abençoe em nome de Jesus.